Meus irmãos e irmãs, que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações. É com muita alegria que aqui estamos para dar continuidade ao estudo da doutrina dos Espíritos. E hoje, com um tema dos mais ricos, porque falar sobre o Mestre Jesus é algo que nos inspira bastante. E nas pesquisas que fizemos, encontramos um texto bastante rico, o qual vamos usar para dar continuidade aos nossos estudos. Esse texto, escrito pela senhora Silvia Helena Visnadi Pecenda, ele vai retratar não só uma visão espírita do Jesus, mas uma visão histórica e como estudo extremamente rica. Então nós vamos iniciar as palavras desse texto, que nos diz o seguinte: ainda hoje, estamos buscando compreender a proposta de Jesus, na constante tentativa de vivenciá-la em todos os aspectos da nossa vida. Mas as várias interpretações sobre a sua pessoa, vida e doutrina originaram diversas concepções, inúmeras opiniões que acabaram por promover a separação entre as pessoas e o surgimento de incontáveis polêmicas a seu respeito. Muito se discute, por exemplo, se ele realmente existiu ou se foi fruto da imaginação humana, se fez os milagres que lhe são atribuídos, se de fato morreu na cruz ou se apenas fingiu morrer, se apareceu aos seus amigos depois de morto, através da ressurreição, se teve relações íntimas com Maria Madalena, ou mais porque suas palavras ainda influenciam pessoas de todas as línguas, de todos os níveis sociais, econômicos e culturais, com muitas delas afirmando categoricamente que creem nele e que o amam profundamente. Sendo a sua doutrina de uma incontestável grandeza moral, porque o cristianismo ainda não conseguiu ordenar uma sociedade, se não ideal, pelo menos razoavelmente mais equilibrada e feliz. Teria a sua proposta falhado nesse sentido? Muitas dessas questões causam bastante controvérsias entre os que se propõem a respondê-las. O que faz de Jesus o personagem mais comentado da história humana, bem como o mais documentado dos escritos antigos e atuais. Hermínio Correia de Miranda, na obra Cristianismo, a Mensagem Esquecida, nos traz contundentes reflexões sobre algumas dessas questões. Diz ele, abre aspas, é inadmissível a ideia de que o cristianismo não tenha uma contribuição de vital importância para a reordenação da caótica sociedade em que vivemos. Tem, mas que tipo de modelo de cristianismo produzirá esse milagre? O que precisa ser identificada com urgência é a verdadeira face do cristianismo e recuperado o conteúdo da esquecida mensagem do Cristo, sem as complexidades teológicas, sem a rigidez cadavérica do dogma, sem o ritualismo vazio. Ao contrário do que fomos induzidos a crer, o pensamento de Jesus é de desconcertante simplicidade e nitidez, pois a verdade é tão simples, iluminada e transparente quanto transcendente. Não há necessidade de toda uma vasta arquitetura teológica e hierárquica para gerir a nossa vida espiritual. O próprio Cristo deixou isso bem claro ao ensinar que a verdade se oculta sutilmente aos sábios e presunçosos e se mostra com todo o seu esplendor, da sua singular beleza, aos simples, mansos e humildes. O reino de Deus, tema central da pregação de Jesus, se resume na realização do amor
na intimidade de cada um. Feito isso, descobrimos, felizes e perplexos, que também, no mundo em que vivemos, seja ele onde for, será implantado o império da paz. Fecha aspas. Jesus representa um personagem histórico cuja repercussão perdura até os dias atuais, a começar pelo próprio calendário universal baseado na era cristã. No entanto, não deixou nada escrito e, historicamente, são pouquíssimas as referências a seu respeito. A mais comentada e conhecida são as que constam da obra Antiguidades Judaicas, composta em grego entre o ano 93 e 94 depois de Cristo, pelo historiador judeu com cidadania romana chamado Flávio Josefo, que viveu entre o ano 37 e o ano 100 depois de Cristo. Ela traz a história dos hebreus desde a criação de Adão e Eva até a queda de Jerusalém no ano 70 depois de Cristo. Sendo considerada a mais importante de Flávio Josefo, bem como uma das maiores de toda a antiguidade. Às vezes, ela é traduzida para o português como História dos Hebreus ou História dos Judeus, ou ainda como Antiguidade dos Judeus. Nela, portanto, encontram-se duas referências a Jesus. A primeira por ocasião da morte do discípulo Tiago, que foi lapidado. Tem-se, abre aspas, Tiago, o irmão de Jesus, chamado Cristo. Bastante concisa, portanto. A segunda, conhecida como Testimonium Flavianum, é contestada por alguns estudiosos, pois não a consideram como sendo de autoria do próprio Flávio Josefo. Porém, de algum simpatizante dos judeus que a modificou e melhorou tempos depois. E ela diz, abre aspas, nesta época viveu Jesus, um homem excepcional, porque realizava coisas prodigiosas. Conquistou muitos adeptos entre os judeus e até entre os helenos. Quando, por denúncia dos notáveis, Pilatos o condenou à cruz, os que lhe tinham dado afeição não deixaram de o amar, porque ele apareceu-lhes ao terceiro dia, de novo, vivo, como os divinos profetas o haviam declarado. Nos nossos dias, ainda não acabou a linhagem dos que, por causa dele, se chamam cristãos. Fecha aspas. Diante desses dois exemplos históricos a respeito de Jesus, um bastante conciso e outro contestado por alguns, os evangelhos representam fonte primária para o conhecimento daquele que cativou a muitos, motivando em alguns deles o desejo de contar sua vida, seus feitos e ensinamentos. O termo evangelho significa boa notícia ou boa nova, e se refere à vida de Jesus como o Messias esperado pelos judeus, bem como o Salvador de toda a humanidade. E como os evangelhos retratam a sua história, muitos acreditam que o seu conteúdo representa a realidade dos fatos. Entretanto, inúmeros estudos já comprovam que eles não podem ser tidos como livros históricos, propriamente dito, pois, entre vários outros motivos, foram compostos em diferentes épocas, após a crucificação de Jesus. O primeiro deles é o mais curto, o Evangelho de Marcos, compilado cerca de 70 anos depois de Cristo. Os evangelhos de Mateus e de Lucas foram produzidos posteriormente a Marcos. E o evangelho de João foi escrito bem mais tarde, ainda entre 90 e 110 anos depois de Cristo. O Ato dos Apóstolos é um relato histórico dos primeiros seguidores de Jesus e deve ter sido escrito entre 64 e 85 depois de Cristo. Existem mais de 5.700 manuscritos referentes à vida de Jesus. E esse número elevado
Deve-se também às escavações arqueológicas em Israel, nas grutas de Qumran, em 1947, com a descoberta de escritos antigos que ficaram conhecidos como manuscritos do Mar Morto. Foram encontrados também, em 1945, perto da cidade Nag Hammadi, na região do Alto Egito, uma coleção de textos gnósticos do período do cristianismo, que vai desde o seu princípio até o primeiro concílio de Nicéia, ocorrido no ano 325 depois de Cristo. Quanto às controvérsias que sempre existiram em torno da pessoa e dos feitos de Jesus, Allan Kardec deixa registrado, logo no primeiro parágrafo de O Evangelho segundo o Espiritismo, algumas de suas considerações, até para apresentar ao público leitor o objetivo da obra que estava lançando e que ocorreu no ano de 1864, na cidade de Paris. Diz ele, abre aspas, podem dividir-se as matérias contidas nos evangelhos em 5 partes. Os atos comuns da vida do Cristo, os milagres, as profecias, as palavras que serviram para o estabelecimento dos dogmas da Igreja e o ensinamento moral. Se as 4 primeiras partes foram objeto de controvérsias, a última manteve-se inatacável. Diante desse código divino, a própria incredulidade se inclina. É o terreno de onde todos os cultos podem se reencontrar. A bandeira sobre a qual todos podem se abrigar, quaisquer que sejam suas crenças, porque jamais foi objeto de disputas religiosas, sempre e por toda parte levantadas pelas questões de dogma. Para os homens em particular, é uma regra de conduta abrangendo todas as circunstâncias da vida, privada ou pública, o princípio de todas as relações sociais fundadas sobre a mais rigorosa justiça. É, enfim, e acima de tudo, o caminho infalível da felicidade esperada, um canto do véu levantado sobre a vida futura. Esta parte é o objeto exclusivo dessa obra. Fecha aspas. Muitos autores, ao longo dos séculos, abordaram Cristo sob diferentes aspectos espirituais. Sua divindade, seus atos sobrenaturais, seu reino celestial, sua ressurreição, etc. No entanto, se em sua época Jesus foi considerado um perturbador da ordem social e religiosa, no decorrer desses mais de 2000 anos, pelo contrário, foi tão valorizado que se tornou um personagem histórico, distante de qualquer tipo de investigação, caracterizando-se até uma abominação ou pecado questionar-se alguns de seus ensinamentos ou aspectos de sua história, sobretudo nos últimos 200 anos. Descobrir e saber quem foi Jesus não mais se encontra restrito ao estudo teológico ou religioso, mas outras áreas do pensamento humano já estão se interessando por essa possibilidade. Como exemplo, no Brasil temos Augusto Cury, médico, psiquiatra, professor e escritor, autor da Teoria da Inteligência Multifocal. No desenvolvimento dos seus estudos, se interessou em analisar também a inteligência de Jesus, publicando em 2006 uma série intitulada Análise da Inteligência do Cristo, composta de 5 livros: O Mestre dos Mestres, O Mestre da Sensibilidade, O Mestre da Vida, O Mestre do Amor e O Mestre Inesquecível. Essas são algumas de suas palavras na obra O Mestre dos Mestres. Abre aspas. Houve um homem que viveu há muitos séculos e que não apenas brilhou em sua inteligência, mas teve uma personalidade intrigante, misteriosa e fascinante. Ele conquistou uma fama indescritível. Todavia, em detrimento da sua enorme fama, algumas áreas fundamentais da sua inteligência são pouco conhecidas.
Ele destilava sabedoria diante de suas dores e era íntimo da arte de pensar. Esse homem foi Jesus Cristo. A história de Cristo teve particularidades em toda a sua trajetória, do seu nascimento à sua morte. Ele abalou os alicerces da história humana por intermédio da sua própria história. Seu viver e seus pensamentos atravessaram gerações, varreram os séculos, embora ele nunca tenha procurado status social ou político. Ele não cresceu debaixo da cultura clássica de sua época. Quando abriu a boca, produziu pensamentos de inconfundível complexidade. Tinha pouco mais de 30 anos de idade, mas perturbou profundamente a inteligência dos homens mais cultos da sua época. Os escribas e os fariseus, que eram intérpretes e mestres da lei, que possuíam uma cultura milenar rica, ficaram chocados com seus pensamentos. Sua vida sempre foi árida, sem nenhum privilégio econômico e social. Conheceu intimamente as dores da existência. Contudo, ao invés de se preocupar com as suas próprias dores e querer que o mundo gravitasse em torno das suas necessidades, ele se preocupava com as dores e as necessidades alheias. O sistema político e religioso não foi tolerante com ele, mas ele foi tolerante e dócil com todos, mesmo com os seus mais ardentes opositores. Cristo vivenciou sofrimentos e perseguições desde a sua infância. Foi incompreendido, rejeitado, zombado, cuspido no rosto. Foi ferido física e psicologicamente. Porém, apesar de tantas misérias e sofrimentos, não desenvolveu uma emoção agressiva e ansiosa. Pelo contrário, ele exalava tranquilidade diante das mais tensas situações e ainda tinha ânimo para discursar sobre o amor ao próximo no seu mais poético sentido. Fecha aspas. Outro bastante conhecido pesquisador brasileiro é André Leonardo Chevitarese, professor de História, que estuda e escreve sobre Jesus em seu aspecto histórico. Algumas de suas obras são A Descoberta do Jesus Histórico, Jesus de Nazaré, uma outra história, Jesus Histórico, uma brevíssima introdução e outras, relacionadas ao estudo do contexto daquela época. No final dessa obra, Jesus Histórico, uma brevíssima introdução, ele diz, abre aspas, contudo, o Jesus de Nazaré continua a fascinar crentes e não crentes, admiradores ou críticos. Por mais de 2 séculos, estudiosos e pessoas comuns voltaram-se para esse camponês simples e pouco preocupado com as grandezas deste mundo. Durante os primeiros tempos, na luta do iluminismo contra as igrejas cristãs, Jesus causou espanto, como um iletrado que nada nos deixou por escrito. Pode ser tão influente? Como explicar os seus milagres? Como passar do tempo e, conforme o interesse pelo Jesus histórico, expandiu-se e a luta antirreligiosa arrefeceu. Procurou-se entender o contexto histórico e as situações humanas e sociais vivenciadas pelo Nazareno e seus seguidores. Nunca essa busca afastou-se das inquietações do presente. No momento em que vivemos, neste início de novo milênio, de tantas contradições e conflitos, mas também de esperanças e expectativas, Jesus continua mais atual do que nunca. Ficaremos contentes se, ao final deste livro, o leitor ficar instigado a conhecer mais esse personagem histórico. Fecha aspas. Algo de bastante marcante podemos perceber naqueles que se propõem a responder quem foi Jesus, seja no campo religioso ou em outras áreas do conhecimento humano.
A admiração que o Cristo provoca nessas pessoas, quanto mais elas pesquisam sobre ele, quanto mais buscam compreender a sua personalidade, a sua história e seu comportamento, mais se rendem à sua superioridade e grandeza moral, intelectual, psicológica, social. E para cada um de nós, o que deve representar a pessoa de Jesus, sua história, seus ensinamentos, seu comportamento? Apenas alguém admirado? Em O Livro dos Espíritos, no capítulo em que Allan Kardec explana sobre a lei divina ou natural, temos a questão 625, na qual podemos encontrar uma indicação de como ele deve nos influenciar, ele, Jesus, sobretudo a nós espíritas. Assim, o codificador pergunta aos espíritos superiores: qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo? E os espíritos respondem a Kardec: Jesus. Em complemento, Kardec escreve: Jesus é para o homem o modelo da perfeição moral a que a humanidade pode pretender sobre a Terra. Deus nolo oferece como o mais perfeito modelo e a doutrina que ensinou é a mais pura expressão da sua lei, porque ele estava animado de espírito divino e foi o ser mais puro que apareceu sobre a terra. Guia é a pessoa que acompanha ou dirige uma outra para mostrar o caminho, para dar-lhe uma diretriz, para servir de modelo e inspiração. Porque todo modelo possui características em seu mais alto grau. Podemos afirmar, portanto, que a definição apresentada por Kardec, de certo por orientação e inspiração do plano superior, foi exatíssima. Jesus é a pessoa mais indicada para termos como diretriz de comportamento e vivência interior, por ter sido ele possuidor de uma personalidade refinadíssima, com características comportamentais elevadíssimas e de uma consistente e profunda vivência espiritual. Desse modo, Jesus não é apenas um personagem histórico para ser admirado, divinizado ou idolatrado, mas alguém a ser consultado em todos os momentos da nossa vida. Para respondermos, portanto, à pergunta colocada inicialmente, quem foi Jesus, fiquemos com as palavras do espírito Joana de Ângeles. Jesus é o mais notável ser da história da humanidade. Sob qualquer aspecto considerado, o seu testamento, o Evangelho, é o mais belo poema de esperanças e consolações de que se tem notícia. Concomitantemente, é precioso tratado de psicoterapia contemporânea para os incontáveis males que afligem a criatura e a humanidade. Vivendo numa época em que predominava a ignorância em forma de sombra individual e coletiva, qual ocorre também nesses dias de hoje, embora em menor escala, Jesus cindiu o lado escuro da sociedade e das criaturas, iluminando as consciências com a proposta de libertação pelo conhecimento da verdade e integração nos postulados soberanos do amor. Incompreendido, assediado pela astúcia e perversidade, perseguido tenazmente, jamais se deixou atemorizar ou desviar-se do objetivo para o qual viera, conseguindo perturbar a astúcia dos adversários inclementes com respostas sábias e lúcidas. Calcadas no reino de Deus, cujas fronteiras se ampliavam, albergando todos os seres humanos sedentos de justiça, esfaimados de paz, carentes de amor, e nunca foi ultrapassado. Superior às conquistas que defrontava pelo caminho e incólume às tentações do carreiro humano, por havê-las superado anteriormente, apequenou-se, sem diminuir a própria grandeza, misturando-se ao poviléu e destacando-se dele pelos grandiosos atributos da sua realidade espiritual.
exemplo da perfeita identificação da anima com o ânimos, ele é toda harmonia, que cativa e arrebata as multidões. Mas não se permitiu impedir o holocausto para o qual viera, nem o padecimento de muitas aflições que se impusera para ensinar elevação espiritual e moral, desprendimento e abnegação àqueles que o quisessem seguir. Jamais a humanidade voltaria a viver dias como aqueles em que ele esteve com as criaturas, sofrendo com elas e amando-as, ajudando-as, entendendo-as, ao tempo em que tomava exemplos da natureza e na sua pauta incomparável cantava a melodia extraordinária da Boa Nova. E ainda hoje, a sua voz alcança os ouvidos de todos aqueles que sofrem, ou que aspiram pelos ideais da beleza e da felicidade, ou que anelam por melhores dias, emulando-os em prosseguimento da tarefa e em autossuperação, ambicionando a plenitude. Belas palavras de Joana, para encerrar esse texto tão bonito, que coloca de forma não somente histórica, né, mas de uma forma sensível, de uma forma inteligente, esse que foi, na época em que esteve entre nós, encarnado, mas que permanece até hoje, passado mais de 2000 anos, o grande exemplo de conduta moral, exemplo que todos nós devemos seguir, como foi retratado no livro do Evangelho segundo o Espiritismo e também no livro dos Espíritos, por Allan Kardec. Portanto, que possamos nós, espíritos ainda no grau muito pequeno na escala espiritual, possamos segui-lo, olhá-lo. E nesse mês que nós comemoramos a sua vinda, que seja ele um mês de paz, um mês de harmonia, um mês de alegrias, e que nós possamos reverenciar a sua memória, mas também a sua presença entre nós, com toda a paz, com todo o amor que nós podemos colocar em nossas vidas e na vida de todos aqueles que nos cercam. Portanto, a todos, um Natal de muita paz, que o ano de 2022 seja um ano de grandes novidades, grandes mudanças e de muita paz na vida de todos nós. Que assim seja, que Deus abençoe a todos.